Olá, boa noite. Hoje então é sexta-feira, sexta-feira santa. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre aqueles acontecimentos que marcaram e selaram a crucificação de Jesus. Vamos dar uma olhada mais ou menos como as coisas aconteceram naquele dia? Pois bem, Pilatos condena Jesus à morte. Sim, Pilatos também tem a sua mão no assassinato de Jesus. Ele, enquanto governante, até poderia dizer: não, eu não autorizo que vocês pensem em crucificar esse homem inocente. Mas, segundo nos relata a história, ele tinha problemas com as autoridades acima dele, com o rei e tudo mais. Ele já tinha pisado na bola, então ele queria fazer uma média com o rei. Ele acaba então crucificando, autorizando a crucificação de Jesus. Então ele literalmente lava suas mãos nesse sentido, né, na crucificação de Jesus. Mas antes de ele ser levado a Pilatos, é importante a gente observar que Jesus, quando foi preso, foi levado para um conselho superior. Quer dizer, foi tudo muito bem organizado, arquitetado, a fim de que parecesse realmente um grande criminoso e que se justificasse o fato de Jesus ser preso e então pedido a cabeça dele, ou melhor, a crucificação dele. Quem perdeu a cabeça foi João Batista, não foi Jesus. Mas enfim, vamos voltar aqui. Às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Sim, ele é crucificado, prego numa cruz, só que antes disso ele já tinha apanhado tanto, tinha sido desfigurado. Eu não sei se você já assistiu, eu já assisti várias vezes, mas tem um filme bem conhecido chamado A Paixão de Cristo, um filme feito pelo ator e diretor Mel Gibson, em que ali tem algumas cenas que algumas pessoas acham forte demais, mas pode ter certeza, talvez é o mais próximo daquilo que nos é relatado nos textos bíblicos com relação ao sofrimento de Jesus. O sofrimento dele foi algo incrivelmente terrível. Foi uma atrocidade sem precedentes o que fizeram com o Senhor Jesus. Mas enfim, então é crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, quando ele já tinha intercedido pelos malfeitores, pedindo que Deus perdoasse os pecados das pessoas, ele já tinha dado a certeza para aquele outro que havia sido crucificado ao lado dele, lembrando que dois, um se arrepende, o outro não. Esse que se arrepende, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz assim: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa bacana, né? Jesus deu a chance dele ter certeza que, morrendo, o fato de ele ter crido em Cristo, ele estaria no reino celestial. Lembrem-se, não tem pecado que não possa ser perdoado. Todos os teus pecados têm perdão em Jesus. Esse malfeitor, ele se arrependeu. Ele não teve chance de descer dali, sair, falar de Jesus. Olha, Jesus me perdoou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Ele não teve essa oportunidade. Quer dizer, ele pecou, teve as consequências do pecado, acabou sendo executado por causa daquilo que a lei da época considerava justo. Mas isso não lhe tirou a oportunidade de ter a promessa da salvação. Pense a respeito. Então, ali também é relatado umas coisas interessantes. No capítulo 27, nos é relatado que soldados zombam de Jesus. Ele então é ultrajado, as pessoas falam mal, xingam ele. Olha, mas se tu fosse o rei, como tu diz que é, por que não desce da cruz? Então, fazendo coisas realmente terríveis para que o Senhor Jesus, digamos, desistisse de cumprir o seu trabalho. Uma outra coisa importante que é bacana a gente recordar é que Jesus,
quando é, digamos assim, concluído toda a sua obra, ele grita tetelestai, ou seja, está consumado. Sim, Jesus diz que está tudo completado e que não precisamos mais esperar por nada para a nossa salvação. Ele é a salvação num todo, num ato só, de um só homem, toda a humanidade foi beneficiada. Assim como a gente sabe pela própria Bíblia que pelo ato de um homem, chamado Adão, o pecado entrou no mundo, por causa de um só homem, todos os pecados do mundo inteiro são perdoados. E esse homem é Jesus Cristo. Uma outra coisa interessante da gente observar, o sepultamento, né, de Jesus. Ele ocorre na sexta-feira ainda. Então, se cumprindo a tradição de que seria importante não deixar o corpo preso na cruz, mas que ele fosse tirado. E diz o texto que... Diz o texto assim, ó. Chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Um túmulo novo, né? Interessante isso. Uma outra coisa bacana que só o livro de Mateus registra é de que quando Jesus morre, quando ele dá o grito forte lá e morre, diz lá o registro de Mateus que a cortina do templo se rasgou. A cortina que protegia do Santíssimo, ela se rasgou e então as pessoas puderam ver o Santo dos Santos. Quer dizer que antes de Jesus isso não era permitido, não era autorizado as pessoas terem acesso. Agora, quer dizer que com Jesus, Jesus tira qualquer impedimento e barreira de chegarmos até Deus. Ah, pastor, então eu posso chegar até Deus? Sim, você pode. Você é convidado por Deus para estar na presença dele. Não precisa intermediários, é você falando com Deus direto, tá legal? Uma outra coisa bacana, na sequência, vai dizer assim que os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição, depois da ressurreição de Jesus, essas pessoas entram em Jerusalém, a cidade santa. Sim, está lá em Mateus. Vá lá, pegue a sua Bíblia. Está registrado, é um caso único de registro deste acontecimento em Mateus. Nenhum outro evangelho vai ter esse registro. Mas poderíamos dizer que ele aponta para a ressurreição do povo de Deus, que vai ser recebido e adentrar a cidade santa. Não nos diz muitas coisas a respeito, somente este relato que nos é contado lá no versículo 52 e 53. Uau! Eu fiquei curioso. E agora? Vamos esperar a nossa ressurreição para ver como é ser ressuscitado por Deus e poder ser recebido no reino celestial. Mas para isso, Deus quer que nós confiemos em Jesus, que nós vivemos a nossa vida agarrado a Jesus como o único e suficiente Salvador. Uma outra coisa importante é nós nos darmos conta que a Sexta-feira Santa, por mais que tenha sido realmente um momento de grande terror, ela é uma sexta-feira de certeza que o cumprimento da promessa do Salvador havia chegado ao seu fim. Também, no registro bíblico de hoje, nos conta que Judas acabou se enforcando. Realmente muito triste isso. Olha que interessante.
Na quinta-feira de noite, ali quando Jesus foi preso e tudo mais, Pedro havia negado Jesus. Sim, Pedro. O mesmo pecado de rejeição ao Salvador. Mas a diferença é que Pedro, nós vamos ver mais adiante, Pedro, ele percebe que Jesus pode perdoar o seu pecado. Judas não nos é relatado. E ele acabou se desesperando e acabou tirando a sua própria vida. Mas uma coisa a gente não pode esquecer com relação à Sexta-feira Santa. Isto é, o sacrifício perfeito foi realizado com Cristo Jesus. O sacrifício perfeito foi realizado com Cristo Jesus. Eu quero ler um texto para que a gente se dê conta que o desejo de que esse sacrifício fosse feito, fosse realizado, além da coparticipação minha, sua, de Pilatos, das autoridades, dos líderes judeus e tudo mais, e daquelas pessoas que estavam lá gritando crucifica-o, crucifica-o, e realmente os soldados romanos executaram então esse ato autorizado por Pilatos, que lavou as suas mãos. Mas é importante que a gente se dê conta de um fato que está lá em Isaías 53, versículo 10, nos relatando, nos revelando que isso tudo fazia parte do plano de Deus. Sim, o plano de Deus em salvar a humanidade. Deus decide assassinar, ou melhor, permitir que o seu filho fosse assassinado para que se cumprisse o desejo de salvação dele para a humanidade. E Jesus cumpre isso. Jesus, quando vem ao mundo, sabe do seu trabalho do começo ao fim. E ele obedeceu como uma ovelha que vai para o matadouro. E aí nós temos o relato do próprio Deus nos falando em Isaías 53, versículo 10. Ele diz assim: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Sim, o plano de salvação foi arquitetado pelo próprio Deus. Pense a respeito. Deus fez esse plano por tua causa, por minha causa, por nossa causa, porque Ele nos ama. E sabe onde é que está isso? Então vamos lá, gente. Vou abrir a Bíblia aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 13, eu acho que muitos sabem esse versículo de cor, mas às vezes a gente não se dá conta. Olha o que nos diz o capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E aí o 17 diz assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Sexta-feira Santa, um acontecimento único e que nós hoje celebramos. A vitória de Jesus em nosso lugar. Sim, o sacrifício dele perfeito em nosso lugar. Tudo isso porque Deus havia planejado em salvar você que é pecador. Salvação é para você, para nós. Pense a respeito. Até mais. Amanhã tem muitas coisas que vão acontecer ainda. Fique esperto.